Agora a gente vai tratar de agenda verde e eleição lá na Europa, porque a eleição para o Parlamento Europeu, que ocorreu na última semana, confirmou o avanço da direita. Os eleitores dos 27 países membros do bloco foram às urnas e escolheram os representantes para os 720 cargos do parlamento. O EPP, Partido Popular Europeu, que é de centro-direita, manteve a maior bancada no Legislativo da União Europeia. Na tela, para quem nos assiste pela TV, está sinalizado em azul. E obteve 190 cadeiras. Outro destaque foi a vitória que os partidos de direita tiveram, como o ECR, Reformistas e Conservadores Europeus, e o ID, Identidade e Democracia, com 76 e 58 cadeiras, sinalizados também em azul. Já os verdes perderam espaço e ficaram com 52 assentos. O novo parlamento toma posse em 16 de julho e 2 dias depois os parlamentares já vão exercer uma das suas principais atribuições, que é a escolha do novo presidente da Comissão Europeia, cargo atualmente ocupado pela alemã Ursula von der Leyen. Vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Caio Carvalho, para entender as implicações do avanço da direita lá na Europa com as regulações de agenda verde que impactam o agro brasileiro, entre outras decisões lá do Bloco Europeu. Primeiramente, Caio, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Tudo bem? Tudo bem, Caio. Obrigada por estar conosco e eu gostaria da sua avaliação sobre como o resultado das eleições na Europa, que agora tem um avanço da direita, acaba afetando as dinâmicas do comércio do agro brasileiro, principalmente nesse primeiro momento, sob o ponto de vista de agenda verde, regulações que saem desse parlamento. Kelly, provavelmente a gente vai ver uma série de impactos, ainda, digamos assim, em avaliação, inclusive por eles, né? Ou principalmente por eles. A verdade é que o impacto talvez não venha de uma forma direta, né? Ou tão imediata, Kelly, porque, na verdade, a gente tem que sempre analisar que uma coisa é o Parlamento Europeu. Então, o Parlamento Europeu, da forma como houveram as eleições, mas a coisa não fica aí, começa aí cada Estado, né, europeu é quem acaba definindo, dando as tintas finais de como essa coisa vai funcionar. Portanto, é um processo mais longo, não é um processo tão rápido, e que vai depender muito das alianças que acontecerão. Quer dizer, houve um aumento nas cadeiras da direita, sem dúvida alguma houve, digamos assim, mas de qualquer modo a centro-direita ou centro-esquerda acabam continuando a ter o comando do processo, né? Óbvio que a pressão maior de mais cadeiras da direita traz uma pressão, claro, uma pressão direta sobre isso. E essas alianças vão determinar essas coisas, como é que vão funcionar. Quer dizer, não dá mais, quer dizer, para não ouvir o pessoal da direita, mas isso não significa que essa direita vai impor a sua vontade, porque certo. Ela é, de alguma forma, a minoria disso, né? Mas a gente acha que vamos dizer assim, a gente tem que esperar para ver toda a burocracia da comunidade europeia, isso tudo, mas sem dúvida alguma haverá impactos importantes. Você começou a sua resposta falando sobre a série de impactos e na sequência disse que o impacto não é tão imediato nem direto. Você consegue deixar essa informação ainda mais palpável para a nossa audiência? De que forma prática você enxerga esse impacto, então, indireto e em quanto tempo a gente começa a sentir? Tá, vamos começar, tudo bem, Kelly, é verdade, vamos começar pela pauta europeia, né? A pauta europeia, ela está muito em cima de duas questões que mostram uma série de conflitos na Europa, né? Ou seja, não é uma coisa suave, né? Tipo, está tudo determinado, quem ganhou foi esse, então a pauta é essa. Não. Há um conflito, por exemplo, a pauta está em cima da questão ambiental, por um lado, né, que seria a chamada agenda verde, e, por outro lado, a pauta da imigração, que tem a ver com a questão da globalização, né? Ou seja, a síntese da globalização seria você ter um fluxo migratório natural, normal, né? O que está acontecendo? Ambos os temas, Kelly, têm conflito. Por exemplo, na pauta ambiental, o foco dos chamados progressistas, né? Ou seja, mais a centro-direita, a centro-esquerda, ela de alguma forma foi rechaçada pelos eleitores, tá certo? Que votaram mais do lado direito. A pauta, digamos assim, da imigração,
ela é uma pauta que o eleitor detesta, é uma pauta contra a posição, digamos assim, de ter uma certa liberdade do ponto de vista de imigração. Só que a Europa se inviabiliza economicamente sem a imigração. Então, veja que são conflitos que começam lá e que continuarão até lá, por outro lado. Agora, há um ponto comum a todas, e isso é parte da minha resposta. Qual é o ponto comum a todos eles, eleitores, etc.? É o protecionismo. Vamos tentar utilizar a foco ambientalista para o protecionismo, tá certo? Nitidamente, esse é um tema, vamos dizer assim, que corre fora da OMC, é absolutamente unilateral, só que, exceto nós que estamos aqui conversando, os países até agora ficaram quietinhos. Ninguém reclamou formalmente da realidade unilateral, por exemplo, do Green Deal europeu, né? Interessante. Isso não aconteceu. Então, nós estamos vivendo isso. Essa é a questão em que você começa a afunilar e interessa muito a nossa audiência, que na prática, aqui no Brasil, está buscando N formas de regulamentar a questão da exportação de commodities agrícolas. Por exemplo, vou citar aqui a cadeia do café, a cadeia da soja, que vão ser impactadas a partir de dezembro. É isso que há uma projeção, pelo menos até o momento, cerca de dezembro, para que os produtos entrem no bloco europeu, que é a chamada Lei Antidesmatamento. Com avanços da centro-direita no parlamento, essa lei antidesmatamento pode recuar a ponto de os agricultores, exportadores brasileiros não precisarem seguir essa nova regra já a partir de dezembro? Não, Kelly, infelizmente não. Esse é um ponto que é o que realmente nos preocupa, porque, digamos assim, vamos falar em termos de acordos e medidas comerciais, que seria um primeiro ponto importante do que aconteceu lá. E a gente olha para o que aconteceu, quem foi eleito, que é a pauta europeia, e percebe que os fazendeiros foram os que saíram fortalecidos nessas eleições, né? E isso leva a que provavelmente nós vamos ter ainda mais dificuldade no acordo União Europeia-Mercosul, com o Mercosul-União Europeia, vai ficar ainda mais difícil, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E segundo, as medidas protecionistas vão se acirrar, ou vão aumentar. Então, o primeiro impacto é esse. O segundo é a questão das regulações ambientais, por isso que é complexo. A regulação ambiental, com o fortalecimento do agricultor, ela tende a dar uma arrefecida, ou seja, não vai ser tão forte, tão definida, tão clara, tão apertada como era o Green Deal original, né? O Acordo Verde original europeu. Isso vai ser apertado, quer dizer, com medidas preocupadas com inflação, contenção de despesas, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, uma cobrança que, sem dúvida, não vai virar para o resto dos países, inclusive o Brasil, do ponto de vista de que tomem medidas também muito fortes ambientais, que sejam, no mínimo, aquilo que eles estão tomando. E a Europa tem uma certa força regulatória, ela tem tradicionalmente uma força regulatória para o resto do mundo, né? Então, o terceiro ponto é que a política climática, que é aceita pelo mundo todo, não estou falando das regulações ambientais, mas a política climática seguirá com muita força, sendo um foco muito importante, muito em cima de Alemanha e França na Europa. Portanto, haverá uma certa recomposição, mas o impacto do ponto de vista, vamos chamar assim, que isso tenha foco voltado para a quantidade de protecionismo, eu não tenho dúvida nenhuma que continuará. Muito bem, está muito clara a sua posição em relação ao que acontece na Agenda Verde, que de alguma maneira ela pode até afrouxar um pouco, mas mais em benefício dos agricultores europeus do que necessariamente dos exportadores, a exemplo do Brasil, se eu entendi bem, e na outra via o protecionismo que continua. Tem uma terceira via, Caio, que nos interessa, que tem a ver com a guerra na Ucrânia. Você vê alguma possibilidade de mudança na condução do bloco sobre esse tema e que tipo de efeito isso geraria aqui para o Brasil? Essa é uma outra discussão, Kellen, que de alguma forma tem muito a ver com os Estados Unidos da América, além da Europa, né? Uma das crises da discussão que se tem hoje, tanto pelo Biden agora, mas que era muito pressionado pelo Trump, é que os Estados Unidos pagam um pedaço muito maior do que os países europeus
para a manutenção da capacidade de competição na guerra da Ucrânia. O Biden já avisou e o Trump já deixou claro que vai reduzir a participação norte-americana e que os europeus têm que aumentar. Então, esse é um foco muito grave entre eles e que terá um peso muito importante na guerra, né? Então, eu acredito que para a questão específica disso, nada muda, nada muda. O que muda, e esse é se você lê o Financial Times, eu faço isso com frequência, olhando lá, por exemplo, o Martin Wolf, que é o grande articulista desse tema, Keren, você percebe que há um temor enorme da vitória do Trump, porque provavelmente significará reduzir recursos. Isso significaria, voltando à sua pergunta, uma certa facilitação para a Rússia, uma posição mais protagonista da Rússia, e um acordo muito mais difícil de ser feito, né? Essa é uma tendência. Muito bem. Para a gente fechar a mensagem para a nossa audiência, com o avanço da direita no Parlamento Europeu, a situação para o agro do Brasil, o agroexportador, melhora ou piora? Não acredito que melhore, não. Acho que continua ruim. A gente vai ter o CBAM, que vai tentar criar uma condição de protecionismo para nivelar o produto externo com o produto interno. O nome disso é protecionismo. Tanto é que nós estamos reagindo, Kelly, criando uma legislação, já um projeto de lei, coordenado pela ex-ministra Tereza Cristina, né, senadora Tereza Cristina, para fazer uma lei de espelhamento, ou seja, todo produto que é comprado da Europa vem com carvão mineral que é queimado para produzir e eles vão ter que pagar uma taxa também. Então a gente vai reagir, acredito que a gente tem a cabeça no lugar para isso, mas não vejo nada que indique qualquer mudança com relação a isso. Muito bem. Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre. Um prazer estar com vocês. Igualmente. Até a próxima.